Pessoal, bem, essa questão trata da hipótese da massa do Sol dobrar subitamente. Aí ele pede para a gente descobrir o que ia acontecer com essas três grandezas, com o período de translação da Terra, com a força de atração entre a Terra e o Sol e com a velocidade tangencial da Terra em sua órbita ao redor do Sol. Bem, vamos começar pela parte mais fácil, que é a força. A força de atração que a Terra exerce no Sol é a força gravitacional, que é a constante, vezes o produto das massas, mzão seria a massa do Sol, mzinho a massa da Terra, dividido pela distância entre os centros desses corpos ao quadrado. Nessa hipótese, a distância entre os corpos não seria afetada, a massa da Terra também não, e a constante de gravitação universal é sempre constante. Portanto, se a massa do Sol dobrar, a força de atração entre esses dois corpos também dobraria, já que se tratam de grandezas diretamente proporcionais. A velocidade tangencial da Terra em sua órbita em torno do Sol pode ser analisada através da fórmula da velocidade de satélite, já que a Terra é um satélite do Sol. Então a velocidade raiz quadrada da constante vezes a massa do Sol dividido pela distância entre os corpos. Bem, nessa situação, a distância não seria afetada, a constante de gravitação também não. Quando a massa do Sol dobrasse, a velocidade da Terra não iria dobrar, porque a velocidade é proporcional à raiz da massa. Então ela aumentaria a raiz de 2 vezes. E por fim, para pensarmos no período, vamos usar a fórmula da velocidade da Terra ao redor do Sol, usando a fórmula de velocidade do satélite, e nós vamos igualar essa fórmula à fórmula do movimento circular, que diz que a velocidade é 2πr dividido pelo período. Se invertermos os dois lados da equação, teremos que o período dividido por 2πr, inverti o lado direito, agora eu vou inverter o lado esquerdo, é igual a raiz quadrada de dzinho sobre gm. Dessa forma, quando a massa da Terra dobrar, o período vai diminuir, porque são grandezas inversamente proporcionais. No entanto, o período é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa, então ele vai ser dividido por raiz de 2. Dessa forma, achamos o nosso gabarito, que é a letra D.